Olá, seja muito bem-vindo ao Doutor Pode. Aqui é o podcast onde o doutor pode, ou a doutora, tá? Pode explanar sobre a sua vida pessoal, vida profissional e bater aquele papo gostoso aí que você já conhece. Eu sou Eduardo Matos e estou querendo te fazer um convite. Não, na verdade, eu quero te fazer um pedido. Se inscreva, curta e compartilhe o conteúdo desse podcast. Sabe por quê? Nós trazemos aqui profissionais que podem te ajudar a mudar de vida. Olha, eu falei no outro podcast que você deve indicar até para o seu inimigo. Porque se o seu inimigo começar a cuidar da vida dele, ele não vai cuidar da sua. Olha que coisa boa, né? Já é uma grande vantagem. Mas fora a brincadeira, eu quero trazer aqui hoje para você uma nutricionista. A gente tá ficando cheio de banca. Uma nutricionista e o nome dela é Amanda Brant. Tudo bom, Amanda? Tudo ótimo, Eduardo. E aí, Amanda, como que está sendo aí a sua vida de nutricionista? Há quanto tempo você já está nessa área? Conta pra gente aí um pouquinho. Eu sou nutricionista tem 15 anos, fisiologista do exercício, sempre atuei com essa ciência que é tão importante que é a nutrição, e acredito muito no trabalho de integração de condutas dos profissionais, que a nutrição ela é uma variável dentro dos resultados de uma pessoa, né? Tanto estético, quanto de qualidade de vida, de bem-estar, de incentivo à saúde. É verdade, né? Os dentistas falam que a nossa saúde começa pela boca. E nutricionista também, né? O que a pessoa come é o que ela vai se transformar, não é verdade? Eu tenho uma frase que eu falo muito com os meus pacientes e também nas lives que eu conduzo, que nós comemos para viver, não vivemos para comer, né? É necessário construir hábitos mais saudáveis e ter um equilíbrio, né? Eu acho que a palavra é essa dentro da nutrição hoje. Equilíbrio de escolhas, equilíbrio de condutas. E dá para ver que eu estava conversando aqui com outro especialista e ele falou que 62% da população mundial está passando por um processo aí de obesidade, né? Está um pouquinho mais cheinho. E a nutrição tem tudo a ver com esse contexto também, né? E hoje nós vivemos uma sociedade de alimentos também muito industrializados, muitas gorduras hidrogenadas. E aí, como que a gente faz para melhorar a forma que a gente tem se alimentado? Olha só, obesidade é uma doença de saúde pública, né? Inclusive os brasileiros estão aí no ranking, quase liderando a questão dos índices de obesidade, né? É que o brasileiro é competitivo, É só que a isso aí. competição ruim, né? Tem que estar sempre entre o top 5 de todas as variáveis negativas, né? Porque, nossa senhora, o Brasil... enfim, os alimentos, né, ultraprocessados, industrializados, são alimentos ali que a indústria utilizou tecnologias para poder, concentrar ali... Aumentar sabor. Isso, né? intensificar sabor, né? Adoçar mais os alimentos, né? Adicionando gorduras para saborizar mesmo, para ele ficar mais palatável. E isso gera um alimento, um produto final que traz muitos males para a saúde se consumido com regularidade. Então, uma bomba de sódio, né? Cheio de sódio, cheio de açúcar simples, aquela mistura de alimentos que vão impactar com alterações metabólicas, equilíbrio de retenção de líquido. Então pode trazer até problemas assim, hormonais para a pessoa, vamos dizer assim, metabólicos, né? Porque a pessoa que consome muito sal, geralmente que tipo de problema que ela tem? Principalmente lá na minha prática, né? Lógico que o consumo de sal, ele vai ter um problema, uma alteração a médio e longo prazo, que seria de hipertensão arterial, né? Por conta da mudança de equilíbrio de água do organismo, né? Então, o consumo a gente fala que são 3 males brancos hoje na área da nutrição: sal, açúcar e a farinha,
né, que são ingredientes, né, que estão E tem relacionados... quase tudo, né? Quase tudo. Que estão relacionados a várias doenças, né, metabólicas, diabetes, hipertensão, alterações cardiovasculares, né, obesidade. Então, são esses 3. Doutora, e como que a gente faz, então, com essa relação, assim, desses alimentos superprocessados, hambúrgueres, pizzas, embutidos, né, aquele presunto, salsicha, que são extremamente saborosos. O brasileiro já adotou isso no seu cotidiano. Como que a gente pode, então, ou acabar com esse consumo ou reduzir para melhorar a nossa saúde? Diminuir, né, o consumo de junk foods. Nós conhecemos como junk foods, são essas comidas ultraprocessadas, né? Eu acho que a primeira coisa, Eduardo, que as pessoas devem ter em mente é que elas precisam se organizar, né? Precisam ter um planejamento, uma lista de compras, né? Fazer com que esses alimentos estejam minimamente presentes em casa, né? O fato de não ter em casa já evita o consumo, né? Desestimula o consumo, né? A pessoa tem que estar muito afim de comer algo para poder estar ali em casa e falar, eu vou sair para comprar isso. Você não acha? Mas o problema é que hoje em dia eles criaram uns aplicativos aí que entrega para as pessoas nas casas, né? Então acabou que facilitou a pessoa comer porcaria em casa. Porque antigamente, verdade. né, aquele pessoal que era mais da roça, que comia mandioca plantada ali no quintal, né? Consumia a carne de porco, frango. Orgânicos. Tudo orgânico, né? E hoje em dia, não. A pessoa liga, pede pelo aplicativo. Verdade. Tem tudo ali na porta de casa. E esse aplicativo entrega muito paciente, viu, Eduardo? Porque, eu tenho seguido a dieta e tudo, as orientações, tenho tido uma rotina mais ativa de treino, não consigo alcançar resultados, ou então vai fazer um exame de composição corporal e vê que não teve resultados muito expressivos. Aí você fala, tudo bem, então... Não tá comendo nada fora, tá seguindo as orientações. Abre aí pra mim o seu aplicativo de comida delivery. Eu não vou falar que é iFood, que é ruim, né? Ficar falando propaganda. É verdade. Acabei falando. Enfim, é o iFood mesmo. É delivery, que é o que entrega as bebidas. Então eu falo, abre aí pra mim, deixa eu ver seus últimos pedidos, seu histórico de pedidos. Aí tá lá aquela... Aí entrega. Entrega. Virou GPS da maldade da comida. Quando não entrega, não, demais. Quando não entrega o iFood e o Zé Delivery, a gente pega o paciente, sabe aonde? Né, o cliente, aonde? Nos exames de sangue. Vai aparecer, não tem jeito. Eu solicito os parâmetros de sangue, eu vou olhando os resultados, eu já vou perguntando, exagerou na bebida? Tem treinado pouco? Nossa, como é que você sabe disso? Tá aqui no exame, né? Nesse controle laboratorial que é importante e é uma diretriz para a atuação do nutricionista hoje, porque a sociedade está cada vez mais necessitando de condutas personalizadas. Né? De um acompanhamento. Nós fizemos uma transição da sociedade de massa, massificada, depois da era industrial, né, que nós vivemos, não, os nossos avós viveram, né, com a Revolução Industrial, a sociedade era muito massificada, então era produção em larga escala, tudo que é genérico. Né? Aí nós fizemos essa onda de transição. Hoje, os serviços e a sociedade requer e necessita de serviços mesmo mais personalizados, produtos e serviços mais personalizados. É isso que as pessoas estão buscando. Então, é muito importante, dentro da nutrição, individualizar as condutas, sabe? Porque a inteligência artificial... E também nenhuma pessoa é igual a outra, né? É difícil a gente falar assim, uma receita de bolo para todo mundo. É difícil, né? Se bem que eu não posso falar bolo, né? Bolo engorda. Tô brincando. É difícil mesmo, porque você tem ali... o que a gente chama, Eduardo, de individualidade biológica, Sim. Né? Cada pessoa tem seu histórico, sua predisposição genética, a rotina que aplica, né? As necessidades nutricionais. Porque tem pessoas que têm tendência a ter diabetes, né? Familiar. Às vezes já nasce com um problema desse. Então, o cuidado dela nutricional tem que ser redobrado. Porque senão, de uma doença que ela pode controlar, pode se tornar uma coisa
Incontrolável. E a nutrição, ela se tornou, assim, uma ciência, principalmente depois da pandemia, preventiva e não tratativa, sabe? Igual o exercício físico, né? Então, promoção, prevenção da saúde, não somente tratar doenças que já estão ali instaladas, né? Então, essa mudança da nutrição exige também dos profissionais uma postura mais ativa em relação a acompanhar essa inovação do mercado, do conceito da saúde, sabe? Sim. Doutora, e hoje, onde você tem atuado, trabalhado, para que as pessoas que já estão nos assistindo aí possam encontrar também, para ter, né, um contato que acho que é importante demais, né? O nutricionista tem um contato presencial, né? Hoje em dia as pessoas procuram muito no Google receitas milagrosas, mas precisa do acompanhamento. Onde a senhora tem atuado? Eu realizo, né, os atendimentos lá na clínica Apex, que é uma clínica que integra várias condutas de profissionais de diversas áreas, né, relacionadas à medicina. Então, lá eu tenho endocrinologistas, nutrologistas, médicos do esporte, cardiologistas e nutricionistas de várias outras áreas também, né? Nutricionista clínico, tem nutricionista materno-infantil, nutricionista comportamental, e eu com a nutrição esportiva atuo lá na clínica, que é minha, né, inclusive, aqui na região da Pampulha, prestando... Em Belo Horizonte, tá, pessoal? BH, é verdade. O pessoal às vezes tá assistindo a gente lá de Los Angeles, né? É verdade. A clínica é aqui na Pampulha, aqui, né, próximo, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E nós temos essa missão e essa essência de entender o paciente, ter essa visão mais holística, né? E personalizando as condutas. Isso é ótimo. Eu estive lá na clínica, vi que tem uma estrutura muito bonita, tem estacionamento, fácil de chegar, um ponto muito bom. Pessoas, dá para ver o ambiente agradável, isso é ótimo, né? Porque às vezes você vai numa consulta, parece que a pessoa está te fazendo um favor. Não, né? É um ambiente mesmo personalizado. É muito legal. E sobre essa questão, você falou aí da nutrição esportiva. Você atende só esportistas ou não? Não. A nutrição esportiva é um termo que nós usamos para referir a um profissional que faz uma relação entre a nutrição, né, os nutrientes e a bioquímica desses nutrientes no organismo e a aplicação dessa bioquímica na fisiologia do exercício, né? Então, a integração dessas várias áreas faz com que o profissional seja habilitado em prestar um serviço relacionado a bases nutricionais da atividade física. No geral, então. E lá na clínica, na clínica, assim como eu tenho certeza que tem vários outros nutricionistas dessa área, nosso principal perfil são pessoas que ou querem mudar de vida, são sedentárias, mas tomaram a decisão de se tornarem ativas. Às vezes tomaram um susto da vida, né? Susto, né? Vários são os motivos e os estímulos que essa pessoa teve para tomar essa decisão de mudança. Então, ou pessoas que eram sedentárias e que querem se tornar ativas, ou pessoas fisicamente ativas que querem os mais diversos... Tem os mais diversos objetivos. Às vezes a pessoa quer performar mais, né? Porque a gente sabe que a pessoa vai também tendo uma certa idade e ela às vezes precisa de um acompanhamento para performar melhor. Sim, ter um desempenho melhor. E é importante, é bem interessante essa especificidade, né, da sua categoria de trabalho, assim, da nutrição. E sobre essas questões, agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Essas dietas que a gente vê aí, dieta de internet, dieta da lua, dieta do sol, dieta sei lá. Hoje em dia tem muita dieta. A pessoa vai lá no chat GPT e fala assim, crie uma dieta para mim. E começa a seguir aquilo. O que você acha disso, doutora? A primeira coisa que eu vou falar em relação a isso, que nenhum aplicativo algum tipo de inteligência artificial vai ser capaz de substituir o profissional de nutrição. É uma profissão, Eduardo, que ela exige do profissional
o conhecimento em várias áreas e o cruzamento desse conhecimento, então você analisar vários dados, várias variáveis que nenhum aplicativo vai substituir na situação. Sem dúvida. E essas dietas de Google, da vizinha, da menina que treina com você na academia, o que você está fazendo? Que você está melhor, você está mais magra? E às vezes a menina nem quer que a outra fique com o mesmo corpo, né? Nem quer, já fala tudo ao contrário do que está fazendo. Comida é sorvete. Ou então nem realmente reconhece que tá sob acompanhamento médico, sob acompanhamento de nutricionista, fala, não, menina, não é nada não, só tô treinando melhor, comendo melhor, né? Tem disso demais. Tem demais. Mas assim, essas estratégias nutricionais... porque às vezes eles criam marcas, né? Tipo assim, dieta da lua. Então só vou comer à noite, vou passar o dia inteiro passar fome. Dieta detox. Isso. Dieta carnívora, que tem porque, muito assim, hoje. Na minha área audiovisual aqui, o pessoal criou muito, até no salão de beleza, né? Prancha HD, prancha 4K. Na dieta também tem muita essa questão de nomes que eles criam. E às marketing. vezes é marketing, né? Apenas isso. Mas são, a grande maioria, Eduardo, elas se embasam em o quê? Em resultados eficientes, rápidos, né? As pessoas, hoje em dia, elas estão muito imediatistas. Então, elas querem milagres, elas querem o mínimo esforço para conquistar algo. E aí, essas dietas têm esse apelo de marketing, esse apelo comercial, e acaba conquistando as pessoas até por essa questão de serem... E às vezes falta de conhecimento também, né? Acha que vai funcionar. Vê uma pessoa na internet ou na TV e fala assim, essa pessoa tem essa atriz de tal TV... tem esse corpão, é porque ela fez a dieta, sei lá o que ela tá ganhando para fazer um anúncio. Sim. Vai funcionar em mim. Sim, né? Então, realmente, o povo cai nessas questões. Eu acho que as orientações nutricionais, elas podem ser encontradas e são realmente feitas de maneiras mais genéricas, né? Então, eu costumo dizer, o que serve para todo mundo pode não servir para você. Isso a gente vê muito nas farmácias, por exemplo, né? Nos medicamentos ali. São medicamentos que servem para a totalidade da população e talvez em casos específicos não sejam efetivos. A mesma coisa que acontece com a nutrição. É claro que uma pessoa que tem hábitos totalmente não saudáveis, o fato dela digitar lá no Google dieta tal e ter uma estratégia a qual ela melhore os hábitos é algo super positivo, né? Mas nada vai substituir a individualização das condutas e os conhecimentos que um profissional habilitado, capacitado em nutrição esportiva é capaz de proporcionar para essa pessoa. Muito legal, tá vendo, pessoal? Então, olha só, aproveita que você respirou agora, já curte aí, compartilhe o nosso link, ajude o nosso programinha aqui a crescer, o Doutor Pod vai te ajudar, hein? E doutora, como que a gente faz para conseguir ter um corpo melhor? Assim, vamos fazer uma coisa assim, geral, o que a pessoa tem que fazer para começar a mudar de vida? Mudar de vida. Primeira coisa, ela tem motivação, Eduardo. Primeiro aspecto, né? Motivação, e ela é intrínseca, então ela tem que partir da pessoa, né? Profissionais que essa pessoa segue, conteúdos que ela consome, tudo isso, pessoas que ela idealiza. Que admira, né? Tudo isso são estímulos, né? Que vão estar diretamente ligados à motivação. Motivação é o quê? Motivo mais ação. Então, essa pessoa, ela tem que ter motivação para quê? Para traçar metas. E metas atingíveis. Não adianta, por exemplo, assim, eu tô aí 20 quilos acima do meu peso, eu quero perder 15 quilos nas próximas 3 semanas. São metas desmotivadoras. Frustrantes. Verdade. É difícil de alcançar, né? Então, assim, traçar para uma pessoa que quer começar, ela precisa traçar metas atingíveis,
né? Porque ali ela vai se mantendo os níveis de motivação, conquistando resultados, né? Limpando o organismo, tirando o corpo Da do inércia. ciclo vicioso, da inércia, né? E aí ela vai começar a se atentar um pouco mais à qualidade dos alimentos que ela tem consumido, que ela começa a entender que se ela almoçar, por exemplo, uma comida, um arroz, um feijão, uma salada, uma carne, ela vai se sentir muito mais saciada do que ela comer um hambúrguer do McDonald's, por exemplo. Então, assim, ela começa a fazer escolhas que tem mais a ver com a decisão que ela teve de mudança. E à medida que ela vai mudando, isso se torna uma rotina, né? Um hábito. Um hábito, né? E geralmente, quanto tempo, assim, que a pessoa consegue ter um hábito mínimo na alimentação? Você já deve ter feito um cálculo mais ou menos disso, né? Então, estava até comentando isso com você mais cedo aqui, né? Sobre um estudo que o jornal europeu de psicologia fez lá em 2010, falando sobre o tempo médio que uma pessoa leva para pegar uma ação e fazer dela um hábito, né? Então, assim, em média, 66 dias para você criar um hábito novo. Eu acho, Eduardo, que é um tempo razoável, que não vai criar falsas expectativas, né? E nem um tempo tão longo que faça com que a pessoa desista, desmotive. Uhum. Então, a minha dica é que as pessoas, elas tenham paciência com os processos de construção de novos hábitos, porque não tem mudança da água para o vinho. É difícil, né? Porque hoje em dia as pessoas têm um grande problema atualmente nessa questão da ansiedade, né? E a alimentação está muito ligado à ansiedade. Você deve ter pacientes lá que falam assim, doutor, eu não consigo ficar sem comer um biscoito, de comer bobeira, né? E como mudar isso na cabeça da pessoa ali? Às vezes, na hora que você está fazendo ali a anamnese da pessoa. Ansiedade é o mal do século, viu? E dentro da nutrição tem uma área que analisa o comportamento relacionado aos alimentos, e numa entrevista nutricional, que nós chamamos de anamnese, a gente consegue identificar alguma rastreio, uma mentalidade em relação a um comer disfuncional, sabe? E aí, eu acho super positivo quando você propõe uma mudança de hábitos para aquela pessoa, que esse processo ele esteja também acompanhado de um médico que possa fazer a prescrição eventual de substâncias que vão atuar ali, aumentando a saciedade, melhorando os níveis de autossatisfação, de percepção de bem-estar, de medicamentos que vão proporcionar que aquela pessoa tenha menos oscilações de humor. Isso tudo, essas condutas, né, elas têm somam que ser no processo. Pelo menos, Eduardo, a minha maneira de atuar, eu sou muito aberta ao uso de medicamentos pontuais, prescritos pelo médico, para que o paciente ele tenha uma transição mais agradável. Para não sofrer tanto, né? Porque eu acho que esses picos, né? A pessoa tira todo o carboidrato. A pessoa tira todo o açúcar. Acostumou, né? Açúcar a vida toda. Uhum. Aí do nada corta. Eu acho que quando ela tem uma restrição durante um tempo, ela acaba querendo, quando ela vai para o doce, por exemplo, ela vai com muito mais força, né? Isso acontece mesmo? Proibição, ela gera mais compulsão. O não poder tem uma conotação muito negativa dentro do subconsciente dessa pessoa, né? Então, a proibição gera mais compulsão, enquanto a permissão, ela vai gerar escolhas, né? Então, quando você estiver engajado num processo de mudança de hábitos alimentares, você falar assim, quando alguém te oferecer algo que não está dentro do seu planejamento, né? Você falar assim, em vez de falar eu não posso, falar assim, não, eu não quero, obrigada, sabe? Estou satisfeito.
Não, obrigada, É igual não quando eu era, quero. é igual quando eu era criança, ia numa festa de aniversário, comia um docinho, aí a mãe já olhava pra gente assim, ó, não vai pegar o segundo, não. Aí a pessoa oferecia, você falava assim, Não, não, obrigado. obrigada. Né? Mas é realmente essa verbalização de falar que não quer gera mudanças mentais para controlar um E pra pouco. não gerar aqueles gatilhos, né, da compulsão. Sim, e muito, muito também desse hábito disfuncional em relação à comida, principalmente para doces, né? Mulheres também, tem uma origem, claro, metabólica, hormonal, mulheres na TPM, que realmente tem umas oscilações, mas também tem muito a ver com aquela pessoa que se priva de calorias o dia todo, por N motivos, rotina corrida, não se organiza com alimentação, estresse, a privação calórica, ela vai gerar episódios de comer transtornado, porque o corpo precisa de calorias para manter as funções vitais. E se a pessoa não come, e o não comer é diferente das estratégias de jejum intermitente, viu, Eduardo? Uhum. Uma coisa é o jejum intermitente, onde você não consome calorias, mas na janela de alimentação você consome o que você precisa para atender as necessidades energéticas e nutricionais. Outra coisa é você se privar de calorias e nutrientes. Né? Então, aquilo ali, seu organismo precisa de glicose, principalmente para manter função cerebral. Então, ele vai mandar sinais para que você aumente a sua vontade de comer açúcar e alimentos altamente calóricos. E é interessante, né? Porque eu comecei a fazer... Acho que a palavra certa agora não é nem dieta, né? É uma restrição alimentar, um pouquinho mais. E eu não sou de comer muito doce. Uhum. E aí, chegou um dia assim, eu simplesmente abri a geladeira e falei, nossa, que vontade de comer um doce. Que coisa, que sensação. Era o meu corpo já. E aí, sabe o que eu fiz, né? Peguei um copinho de água, bebi e fui dormir. Porque, para evitar aquele problema, né? Tem muitas pessoas que confundem, sabe? O comer fisiológico, a necessidade que você tem de consumir aquilo ali e o comer emocional. Então, assim, quando a pessoa fica triste, ela desconta no alimento. Quando a pessoa fica alegre, ela desconta no alimento. Quando ela fica como se fosse um vício, né? É semelhante ao vício da pessoa que fuma, que bebe, né? São compulsões mesmo. São crenças limitantes e quando você vai investigar, realmente tem uma base lá na primeira e na segunda infância dessa pessoa, a qual o pai às vezes falava assim, olha, se você fizer o dever de casa, eu te dou um chocolate. Final de semana, nós vamos comer McDonald's. Então, ligar as emoções... aos prazeres ali, no caso, né? As vantagens. Comer, né? Ao comer. Assim, que nem se fizer tirar 10 na prova, vai ganhar pirulitos. Exatamente isso. Então, isso são crenças que devem ser desconstruídas para que a pessoa tenha um autocontrole, né? E isso é um processo. E mudar também. Isso na mente da pessoa não é fácil, né? Não é. Porque ela tem ali 30, 40 anos que ela come daquela forma. Não é. E aí chega um médico, a nutricionista, e fala assim, você tem que evitar tal alimento. A pessoa, mas eu comi a vida toda aquele alimento e agora eu tô sendo privada. Ela sente que tá pesado aquilo ali, né? E por isso que a área da nutrição comportamental, ela tá crescendo demais. Inclusive, alguns índices, né, falam que nos próximos 2 anos vai ser a área da nutrição que mais vai ter ascensão. Porque você começa a entender que não é só o não conseguir daquela pessoa, realmente a frustração que ela tem de não ter essa incapacidade, sabe? De seguir uma orientação nutricional. Então, por exemplo, quando o paciente ou a pessoa, ela muda a mentalidade dela em relação ao comer, ela consegue ter mais adesão a um cardápio de nutrição esportiva, por exemplo, aonde é altamente específico em quantidade, né, em qualidade de nutriente. Então, pode ser que a nutrição comportamental, ela seja uma área da nutrição que tem que ser antes,
né? Que ela tem que ser conduzida antes, para que a pessoa não se sinta mais frustrada em não conseguir seguir aquele cardápio proposto da nutricionista esportiva, sabe? Nossa, a gente tem que avaliar mesmo, né, o que a gente ingere, porque as ofertas de comida que são altamente calóricas se a pessoa que trabalha à noite, por exemplo, eu fico vendo, só tem fast food, hambúrguer, pizza, etc. Não é fácil, hein, doutora? Ah, mas não é desculpa, Eduardo, porque Não, tô falando como desculpa, mas é difícil. se essa pessoa que tem ali, por N motivos, não consegue ter acesso a um perfil de alimentação mais saudável, que ela se planeje, que ela se organize, que ela prepare a sua própria alimentação, né? Porque se ela ficar nessa falta de organização diária, ela está com fome, fome fisiológica mesmo, que não comeu as calorias, ela vai parar, não se organizou, ela vai parar na padaria da esquina, vai pedir alimentos mais calóricos, porque ela tem que satisfazer essa necessidade. Diferentemente, seria se essa pessoa tivesse fome naquele horário e ela tivesse algo que ela estivesse carregando. Né? Sem dúvida, porque aí ela poderia comer algo preparado, né, com mais controle. Realmente a organização é fundamental. Agora, doutora, eu queria entender, você falou agora há pouco da questão das mulheres, né? Da questão da menopausa, não, da TPM, né? Esse período aí que a mulher está menstruando e tudo mais. E as mulheres que tomam anticoncepcionais, esses concepcionais orais, por exemplo, eles alteram muito a vida dessa mulher na questão de perda de peso, ou até ganho de peso? É um perfil que eu recebo muito, assim, lá em consultório, né? Eu acho que é uma realidade de boa parte das mulheres, sabe? Quando eu pergunto qual o método contraceptivo que ela usa, se for uma mulher em idade fértil, né? Obviamente, muitas delas relatam que elas usam os contraceptivos orais, né? E a longo prazo, viu, Eduardo? Então, são mulheres que estão expostas àquela carga hormonal diária ou mensal, que é o caso. Acumulando. Né? E vai, né? Então, e aí isso altera demais, né, o equilíbrio de água do organismo dessa mulher, nos níveis de testosterona livre. Então, não é só estética, né, é motivação, é concentração, é proatividade. Então, e claro, obviamente, que ganho também de gordura. Os depósitos de gordura no organismo são muito característicos de mulheres que tomam anticoncepcionais orais, né? Então, a gente chama até de predominância estrogênica. São acúmulos de gordura, parte interna da coxa, abdominal, tríceps. Culote, né? Exatamente, culote. Então, são mulheres que já têm essa característica de distribuição de gordura corporal altamente impactado pelo consumo de hormônios contraceptivos, né, orais, e que se você aconselha como nutricionista, não posso prescrever, mas eu posso aconselhar, que a mudança de método, né, seria uma conduta muito positiva em relação ao processo de perda ou ganho muscular. E como que a mulher pode mudar, então, isso? Porque ela precisa, às vezes, se prevenir de uma gravidez. Sim. Como que a gente pode ajudá-las nesse caso? Então, por isso que é importante um nutricionista ele estar próximo. Se ele não tem ele não pode ter uma realidade de ter profissionais que trabalham interdisciplinaridade lado a lado, que ele tenha parceiros, um nutricionista tenha parceiros. É importante. Para quê? Para poder fazer essa interconsulta, encaminhar esse paciente que precisa de um médico especialista, um endocrinologista, um ginecologista. O mais adequado seria um endocrinologista, a especialidade, tá? Para fazer essa avaliação dessa mulher e ver, via exames de sangue, inclusive, qual seria um método mais adequado de acordo com o objetivo dela, porque o contraceptivo oral, ele atrapalha, sim, o emagrecimento e atrapalha também o ganho de massa muscular, né? Então, a pessoa tem duas perdas consideráveis, né? Então, assim... Às vezes a pessoa está ali malhando na academia, fazendo força, fazendo dieta, e o contraceptivo
atuando contra, jogando contra. Como que é um chama? Cabo de guerra, né? Cabo de guerra, isso aí, cabo de guerra. A gente puxa de um lado E para mulher eixo então hormonal do outro. então para mulher ter um resultado, ela teria que fazer o dobro da força, né, para poder ganhar do contraceptivo oral. Então... E esses contraceptivos como Mirena e tudo mais, eles já são pouco melhores ou piores para quem faz uma dieta assim? Eu sei que é uma área que também precisa de uma consulta na anamnese, né? Mas será que assim, na sua consulta diária ali, né, nos seus pacientes, já percebeu qual pode fazer até trazer menos problema? O DIU, né, que você bem citou aí o Mirena, dispositivos intrauterinos, ele também tem uma carga hormonal, tá? Que seria algo a ser avaliado em alguns casos específicos, de síndrome de ovário policístico, de mulher que tem endometriose, seria até mais indicado. Mas essa avaliação quem vai fazer é um médico especialista. De qualquer maneira, eu ainda acho melhor, viu, Eduardo, do que o impacto negativo causado pelos contraceptivos orais. Então, optar por um DIU seria algo que teria que ser discutido, né? E tem que ver também o estado da pessoa também, né? O ginecologista, o endócrino, ele vai poder avaliar com profundidade, né? Porque vai pedir os exames e vai ver qual é o que vai se adaptar melhor para a pessoa. Mas uma coisa é certa, o desequilíbrio hormonal, ele impacta diretamente no alcance dos resultados dessa pessoa, e o nutricionista, que é o profissional do futuro, que eu dou até um curso em relação a isso, ele tem que ter essa habilidade, né, de enxergar o paciente como um todo, né, holisticamente. Então, não é só a dieta, não são só os nutrientes, não é só gastar mais e ingerir menos, ou consumir mais e gastar menos. São várias variáveis que vão influenciar no resultado dessa pessoa, e uma delas é o equilíbrio hormonal. Aí nós temos outras, como planejamento de treino, você bem falou aí, alteração de comportamento alimentar, de aumento de apetite para as pessoas que dormem pouco, que trabalham à noite, né, também. Né? Então, sono, função intestinal, nível de hidratação. Tanto é que muitos médicos hoje em dia têm falado que o intestino é o segundo cérebro, né? Se ele não funcionar bem, a pessoa tem muitos problemas. E a gente sabe também que muitos nutrientes podem ajudar a pessoa a melhorar de vida. Melhora na fluência intelectual, na saúde mesmo como um todo, né? Uhum. E, doutora, a questão assim da gente pegar essas pessoas que estão num ambiente contaminado, vamos dizer assim, por muitas farinhas, muitos açúcares, como que a gente consegue realmente mudar essa mentalidade? É difícil, não é? Não é algo fácil, viu, Eduardo? Os ativos, né? Eles são conhecidos até dentro dessa tecnologia, né, de suplementos alimentares como ativos funcionais, porque eles são nutrientes que desempenham outras funções no organismo que não a específica dele. Então, um equilíbrio de um estado nutricional bom, né? Que a pessoa tenha ali, que ela tenha os nutrientes de acordo com as necessidades dela, faz com que ela tenha mais motivação, que ela tenha mais disposição, que ela tenha mais energia, né? Que ela tenha uma capacidade de concentração, e tudo isso também vai influenciar diretamente a capacidade da pessoa em fazer escolhas, né? Eu acho que são escolhas, Eduardo. Não, ótimo, é isso mesmo. A pessoa tem que escolher o que é bom para ela. E nós fizemos uma enquete no nosso Instagram, que é o @doutorpod, e nós recebemos algumas perguntas aqui, ó, que a dona Francisca colocou aqui, ó. Será que minha idade afeta a minha capacidade de perder peso? Ai, que pergunta interessante. Será que afeta? A idade afeta? Que pergunta interessante, né? Primeira coisa, acho que a gente tem que contextualizar e mostrar para a pessoa que há uma diferença entre perda de peso e emagrecimento,
né? O emagrecimento, ele está relacionado à perda de gordura. Perda de peso, ela pode ocorrer por oscilação de consumo de carboidrato, se ela foi ao banheiro ou não, se ela está com a bexiga vazia ou não. Então, peso é um parâmetro de valores absolutos, em quilos, que a gente não deve levar muito em consideração, porque ele é muito dinâmico. Então, a idade alteraria a capacidade desse organismo, dessa pessoa aí, em perder gordura, emagrecer, né? Seria algo assim, obviamente, com o processo de envelhecimento, alterações metabólicas e hormonais, que vão diminuir a capacidade dessa pessoa em ganhar massa muscular, em perder também, aumentar a perda de massa óssea, e entre outros fatores. Só que nós não podemos colocar a questão idade como um empecilho para que essa pessoa alcance os objetivos dela, né? Então, se ela quer emagrecer, ela tem que consumir menos calorias e gastar mais calorias. E essa matemática, ela deve ser respeitada e ela vai ter um resultado de perda favorável. E sustentável, né? Sustentável. Porque ela tendo acompanhamento nutricional, não vai ser a idade dela. Não vai ser a idade. A forma como lógico que uma mulher de 50 anos, ela tem que se esforçar mais para conquistar algo em relação à perda de gordura ou ganho de massa muscular, em comparação ao organismo com as células jovens de 20 anos, né? Mas isso não pode ser desculpa. Então, quem perguntou aí? Francisca. A idade pode afetar na capacidade de emagrecimento? Não pode. Então, não é uma desculpa, viu? Presta atenção, viu, Francisca? E olha aqui, chegou mais uma pergunta. Como equilibrar a alimentação da minha família com as minhas próprias necessidades de emagrecimento? Aí tá uma guerra em casa, né? Uma guerra em casa. É assim mesmo. Engajar todo mundo. O filho comendo aquela pizza e ele fazendo dieta. Fazendo dieta. Engajar toda a família dentro de um processo de reeducação de hábitos alimentares é muito importante, né? Mas impor que o seu filho ou o seu marido tenha um perfil, né, igual o seu, né? Também eu acho que é um posicionamento errado. Tudo tem que ser conversado dentro de casa, né? Porque realmente a mulher tá fazendo uma dieta ali. De emagrecimento. E o marido tá do lado dela ali, se enchendo de coisas que não deve. Eu acho que é o bom senso do marido também, falar assim, ó, vou aproveitar que ela tá fazendo uma dieta e também vou dar uma equilibrada na minha alimentação. Mas tem gente que não quer, Eduardo. E aí, o que acontece? Aí a gente vai cair naquilo, na questão da motivação partir de dentro. Não adianta a mulher, por exemplo, que quer mudar, quer fazer uma dieta para emagrecer e quer mudar, quer que a família participe, ela impor algo, né? Ela tem que, através das ações dela, mostrar exemplo, né? É envolver a família inteira na preparação de alimentos, é ir com o filho e com a filha ao supermercado. Vem cá, vamos ajudar a mamãe a fazer umas compras mais saudáveis. Os filhos entenderem que o alimento saudável é melhor, é legal, a consciência, né? É ter a consciência mesmo, porque eu tenho um filho de 7 anos, e a gente está nesse processo assim, de reeducação alimentar e a gente tem que passar para ele. Mas você acredita que, às vezes, a própria escola atrapalha? Porque a gente fala assim, meu filho, você não deve ficar comendo bala, pirulito. Aí chega, por exemplo, no Dia das Crianças, a própria escola dá pirulitos. Mas eu também acho que a criança tem algumas coisas que tem que ter na vida para ela ficar feliz, né? Equilíbrio, né? Equilíbrio. E mais uma pergunta que nós temos aqui, a gente falou agora há pouco dessa questão dos hormônios que as mulheres ingerem, né? Existem hormônios que afetam a perda de peso? Ah, sim. Impactam diretamente, né? Principalmente os hormônios tireoidianos, né? Então, às vezes, nós temos alguns casos de pessoas que têm uma disfunção da tireoide, que é uma glândula que controla, em bases, vamos colocar assim, gerais, o funcionamento do metabolismo, tem
alterações tireoidianas subclínicas. O que é isso? Que não se manifesta tanto em sintomas. Então, por isso que é importante a pessoa estar sempre com check-up de saúde em dia, fazendo exames, porque isso também vai favorecer as condutas dos profissionais que ela se consulta, né, eventualmente. Então, há hormônios que alteram, os tireoidianos são e todo o eixo hormonal. Então, aí a gente pode citar testosterona, progesterona, estradiol, DHT, DEA, vários outros que precisam estar em harmonia para que essa pessoa... O corpo é um sistema, né? Ele tem que rodar redondo. Uma integração. É verdade. Né? E aqui, ó, agora começa a chegar a pergunta do pessoal aqui, ó lá. Como posso manter minha motivação e comprometimento com a minha dieta? Nós conversamos isso no início, né? Mas como posso manter a minha motivação? Tem que vir dele, né? Tem que vir dele. Tem que vir de um despertar, né? O querer, né? Então, isso é muito importante. E sobre o que a gente conversou sobre traçar metas atingíveis, isso também é importante para que a pessoa se mantenha engajada no processo. Né? Essa é a dica que você deu, assim, da pessoa ter, por exemplo... Seguir pessoas que têm hábitos saudáveis é interessante mesmo, né? Porque você começa a ver, poxa, olha, essa pessoa está evoluindo, ela está conquistando, eu também posso, eu também vou conseguir. Porque realmente, se você ficar seguindo só besteiras, a rede social pode ter um lado bom, hein, gente? Um lado positivo. Essa pergunta é legal. Essa aqui eu quero saber para a minha vida, hein? Existem alimentos que posso comer sem culpa? Tipo assim, eu posso... ingerir muito dele? Ai, Eduardo, eu sou completamente contra ao terrorismo nutricional, sabe? Não tem nada que você não possa comer, né? Às vezes, aquele alimento ali, ele não deve ser consumido porque vai em desacordo com aquilo que você tem como objetivo, né? Eu quero perder gordura, eu vou ficar consumindo sorvetes, eu vou ficar consumindo hambúrgueres, frituras, eu vou ficar consumindo refrigerante comum. Tem coisas que vão realmente em mãos... opostas, né? Então você tem que aliar o caminho que vai atrapalhar o progresso que você está tendo, porque realmente, né, às vezes a pessoa começa uma dieta, ela começa a ter um resultado, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, ela fala assim, cheguei no corpo que eu queria, aí ela para. Mas aí que vem a frustração do efeito sanfona. Né? A pessoa acaba tendo um descontrole ali pelo processo de privação ter sido muito longo, né? A restrição, e daí ela tem esse descontrole, essa perda de satisfação, essa também diminuição de autoconsciência, de motivação. Então ela acaba retomando o peso. Ela às vezes volta até mais, né, do que estava antes, por causa do efeito... Por isso que é importante construir um processo. Porque a pessoa acostumando a comer de uma forma até educada, vamos dizer assim, não educada, né, de educação, mas assim, de uma forma equilibrada, ela vai chegar numa festa, ela vai comer 2 salgadinhos ali e beleza. Sim. Até não fez desfeita, né, com o pessoal da festa. E aí fala assim, não, tô satisfeito, tá legal... Tá bom pra mim, já deu. Porque ela tem a meta que ela quer alcançar, né? Que é mais dias de vida, mais saúde. Nós somos humanos, nós temos vontades, né? E você consumir aquilo ali naquele momento não pode te colocar tudo a perder. Então, assim, ter um hábito de vida, a qual a maioria dos dias você faça escolhas mais saudáveis, não pode ser menos importante do que você, um final de semana, ou numa festa, socializar, consumir moderadamente bebidas alcoólicas. Da pessoa, até outro dia eu falei aqui no podcast isso, né? Que eu ouvi de uma personal que falou assim, se eu tiver o dia do lixo, eu vou ser um lixo. Foi mesmo. Teve gente que achou até que eu que não fui eu que falei aquilo, não. Eu ouvi e repassei, né? Mas eu acho que a questão do dia do lixo é a pessoa comer de 8 da manhã até meia-noite, comer besteira. Eu acho que a pessoa tem que ter o bom senso de falar assim, não, eu não quero estragar o que eu estou construindo. Então, assim, eu vou comer hoje
um hambúrguer. Não precisa comer aquele hambúrguer de 3 andares. Come um hambúrguer menor, se restringe. Será isso? Não, e dia do lixo, ou refeições do lixo, eu acho que é uma palavra bem pejorativa, né? Eles colocam isso para causar mesmo. Né? E tem um contexto mais baseado no meio do fisiculturismo, ao qual as pessoas utilizam o corpo como ferramenta de trabalho, de culto ao músculo, à musculatura. Então, assim, essa pessoa, ela tem uma rigidez na dieta, uma restrição enorme, e aí, para poder alterar o metabolismo, os estímulos, ela consumia em um dia calorias provenientes de outros alimentos que ela não tinha na rotina alimentar dela. Uhum. E aí ficou conhecido como dia do lixo, enfim. As pessoas normais, elas não têm que fazer dia do lixo. Elas não são fisiculturistas, elas não têm necessidade disso. Eles pegaram de outra área o contexto, né? E trouxeram para uma área do comum, né, das pessoas comuns. Coma, socialize de maneira equilibrada, qual o problema? É o bom senso, né, doutor? Né? Acho que é importante mesmo, é o bom senso. E aqui, ó, a outra pergunta que o pessoal mandou: como posso evitar a tentação de comer alimentos não saudáveis? Ih, aí é difícil, hein? Porque já levou para o lado até religioso, né? Tentação. Não saudáveis, né? Há essa... eles posicionaram hoje os alimentos em 2 grandes grupos. Alimentos saudáveis e alimentos não saudáveis, né? Parece que só tem essas 2 definições de alimentos. E pode ser que um alimento tido como não saudável, igual tem industrializados do bem, né? Não é só alimento natural, é aquele alimento que é em maior escala, né? Ele é produzido em maior escala. Com tecnologia, isso, né? Então as pessoas, aquela conceito da nutrição antigo de alimentos naturais são mais saudáveis do que em comparação a alimentos industrializados, não saudáveis, mas há alimentos que realmente... Depende do fabricante, né? São industrializados do bem. Por exemplo, o azeite. O azeite é industrializado, porque pegaram azeitonas, prensaram, passaram por um processo industrial. E não que ele vá fazer mal à saúde. Então, sim, há outras definições de alimentos que saem desse enquadramento de saudáveis e não saudáveis. Por isso que a gente usa, né? A gente usou aqui no início do podcast o ultraprocessado. Não industrializado. É bom a pessoa ter essa noção, porque ultraprocessado são aqueles alimentos que aditivos químicos. Catalisadores, né? De sabor e tudo mais. Então, acho que o pessoal entendeu. A gente fala numa linguagem assim comum, porque tem pessoas que são os nossos doutores que estão nos assistindo, e tem as pessoas que estão aprendendo a mudar de vida aqui com o Doutor Pod. Então é legal a gente trazer esses contextos aqui. E deixa eu ver aqui mais uma pergunta que chegou. Eu não vou ficar me estender muito nas perguntas, não. Caso você queira também, coloca nos comentários outras perguntas aí que você quer passar. Nós vamos encaminhar para a doutora, ela vai responder com o maior carinho. Com certeza. E se for para fazer anamnese, é lá no consultório, na Apex. Isso, Clínica Apex. Que dica você dá para lidar com as emoções que me levam a comer com excesso? Emoção e alimento novamente, ó. Sobre a nutrição comportamental, né? A área que nós comentamos agora há pouco, que está em plena ascensão. Principalmente... durante a pandemia, né, muitas pessoas entraram nesse modelo de home office e aí tiveram mais acesso, né, à geladeira. Ficaram perto da geladeira. Perto da geladeira. Então, ali, muitas pessoas tiveram uma alteração de comportamento alimentar muito significativa, né, nesse período, né? Então, assim, elas começaram a ter também emoções relacionadas ao momento que nós estávamos vivendo, de pressão, de estresse, de adaptação, que diante das crenças lá atrás que ela construiu em relação ao alimento, ela viu como uma válvula de escape aquele momento de comer. Então, assim, tá feliz, deu certo, ansiedade, a pressão. Deu errado, come também. Isso, então, assim,
você entender um pouco qual é a emoção que te levou a comer. Por exemplo, fazer um diário alimentar. Quando você comer determinado alimento, você relatar naquele diário qual foi o sentimento que você teve em relação àquela comida, né? Eu comi um chocolate porque eu estava me sentindo angustiada. Eu comi arroz e feijão porque eu estava me sentindo feliz, né? Então, assim... Comi jiló, porque eu tava com raiva. É legal, porque é tipo isso, de jiló tava com raiva. Porque tem gente que adora, né? Bife acebolado ali, aquele... Pior que faz muito bem, né? Aquele bife de fígado, né? Uhum. Tem gente que adora o bife de fígado acebolado. Eu não gosto muito, não, mas tive que comer outro dia. Concentrado em ferro. Mas assim, esses cuidados que a gente vê que nutricionistas, né, os nutricionistas têm que passar para o povo é muito importante. E eu acho que o povo brasileiro tem uma carência de informação com relação a essa parte nutricional. A gente acostumou e foi treinado até pelas propagandas e tudo mais a comer mal. É aquele chips, é aquele refrigerante. Até aproveitando a questão do refrigerante, vamos fazer polêmica aqui. A questão do refrigerante zero, né, e do refrigerante com açúcar. O que a gente pode dizer? É melhor tomar o refrigerante com açúcar em detrimento do refrigerante com adoçante, porque a sucralose é 600 vezes mais doce que o açúcar, é muito química. Como que a gente faz? Para aquela pessoa que, vou provar aqui, vou tomar um pouquinho de refrigerante. Agora, para quem toma 2 litros, aí já é outra coisa. Olha só, você entender e para fazer uma orientação para essa pessoa é muito importante, qual o processo que ela está inserido. Bom, sem ter condutas muito restritivas. Então, por exemplo, uma pessoa chega lá no consultório e fala assim, ou então conversas informais, nossa, eu bebo 3 litros de Coca-Cola por dia e é com açúcar. Então, quando você fala assim, poxa, 3 litros, vamos tentar beber 2 litros e 800 de Coca zero? Você já faz uma transição ali importante em questão de calorias. É porque o consumo de açúcar ali, né? Em questão Outro de dia eu vi nutriente. que uma latinha de Coca-Cola tem um tanto assim de açúcar. Muito açúcar, né? A Coca-Cola na versão convencional. Então, ali, o paciente, a pessoa já tem um benefício de transição. Aí, depois, você vai conversar com essa pessoa para ela diminuir o consumo de refrigerante de maneira gradativa. Aí vai para 2 litros. Né? Isso, e daí você fala, vamos tentar tomar uma água com gás, colocar um pouquinho de limão espremido, e aí essa pessoa vai de maneira tranquila, construindo hábitos novos, né? Tem gente que chega lá no consultório e fala assim, nossa, depois que você me falou aquilo, você acredita que eu não tomo Coca-Cola há vários meses? Isso não tem preço. Você ouvir um relato desse, de uma pessoa que mudou e que não sente falta do hábito que ela tinha antes, cara, isso é muito legal. É uma joia, né? É assim, é motivante para nós, como profissionais. E, doutora, com relação, por exemplo, aos seus casos clínicos, assim, você já pegou uma pessoa que estava com sobrepeso muito grande, e quanto assim ela conseguiu reduzir? Assim, lógico que é meio que sazonal isso, mas uma média, assim, que a pessoa conseguiu perder, tem noção? Eu tenho pacientes que mais do que expressam resultados no corpo, eles expressam sentimentos, né, de gratidão, de que realmente benefícios ali nos padrões de saúde, normalização de funções no organismo, que aquilo não necessariamente se manifesta na balança. Porque também tem gente que perde peso e ganha massa muscular. Isso, né? Então assim, é mais essa questão de você, da pessoa relatar uma autossatisfação, né? Um cuidado maior, a retomada da autoestima, porque eu não gosto até porque a prestação de serviço, por ela ser individualizada e personalizada, como que eu vou falar com essa pessoa que a gente vai ter uma expectativa de perda de X%? Colocar números, né? Né? Porque metabolismo, cada pessoa
comporta de uma maneira, com certas condutas e estratégias, né? Então eu não gosto de criar. Mas assim, o que Assim. o que eu perguntei é mais essa questão assim, não, já tive pessoas que perderam 20 quilos em 3 Muitas. meses, né? Por exemplo, a pessoa que faz bariátrica, Uhum. né? Tem que ter um acompanhamento muito personalizado. Ainda mais que geralmente a pessoa faz a bariátrica e quer ir para um lado do esporte, geralmente. Porque ela está numa mudança de vida crescente. Sim, depois, lá na clínica nós temos uma profissional que é a nutricionista clínica, que é especialista no paciente pré e pós-bariátrico. Legal, hein? Porque, Eduardo, é muito importante que esse paciente, antes de se submeter a esse procedimento invasivo, cirúrgico, né, ele tenha noção das consequências dessa decisão, porque muita gente faz motivada assim, impulsivamente, acha que vai ser tranquilo e tudo e tal, e tem processo de complicações, desnutrição, Falta de nutrientes mesmo, vários. vitaminas. Então, assim, às Altera vezes tudo, né? a nutrição do paciente pré-bariátrico pode ser tão determinante que influencia essa paciente a repensar sobre a decisão da cirurgia, Olha só. né? Então, assim como o pós-bariátrico é muito importante, essa nutricionista fazendo a prescrição dos nutrientes que ele vai ter deficiência. É fato, né? Diminuiu a absorção de nutrientes, ele vai ter que fazer a reposição, suplementação para o resto da vida, e aí depois que ele passou por esse processo imediato de pós-bariátrica, ele é encaminhado para a nutrição esportiva, porque muitas vezes essa pessoa ela tem uma flacidez de tecido. E ela quer enrijecer. Ela quer tônus muscular, ela quer melhora de capacidade cardiorrespiratória, desempenho físico e quer massa muscular. Então, aí eu pego um paciente de perfil pós-bariátrico que saiu de um acompanhamento da nutricionista clínica especialista e pego ele para nutrição esportiva. Legal, hein? Muito legal, né? Nossa, porque aí a pessoa vai... Assim, eu já acho legal, né? A pessoa já ter esse... Logicamente, quando ela fez a bariátrica, é porque ela já estava com problema até de risco de morrer. Alguns, mas tem muita gente que... O ser humano, né? Ele opta pelo caminho mais rápido, mais fácil. Eu conheci uma pessoa... que é um empresário, que ele engordou de propósito, para fazer a bariátrica, para ficar magro. Eu achei isso uma loucura. Ele perdeu o cabelo, Sim. Ele ficou todo flácido. E pior de tudo, fez a bariátrica, não deve ter tido tanto acompanhamento, tá voltando a engordar de novo. Sim, reganho de peso acontece demais nas pessoas que negligenciam essa parte da nutrição, né? Mas tem pessoas, Eduardo, que estão ali 5, 6, 7 quilos acima do peso, elas optam pela bariátrica. Eu não sei se é pior a pessoa que está ali querendo o mínimo esforço se submeter a uma cirurgia dessa, ou o que é pior é um médico cirurgião aceitar operar uma pessoa desse perfil. Porque aí entrou a questão do dinheiro, às vezes, né? Nenhum tipo avaliou, né? de retorno financeiro pode ser uma motivação superior para um profissional atuar eticamente, sabe? Não é fácil não, porque a pessoa... É igual na questão de lipo, né? A gente às vezes vê algumas pessoas que fazem lipo, a pessoa já tem um corpo legal, tá magra até, e quer tirar um culote, às vezes por um... Não vou nem falar assim, não posso falar que é erro médico, mas um descuido, até o pós dela não é bem feito, né? Ela não se cuida também. Uhum. E tem uma complicação. Uhum. Não é fácil, não. Tá tendo uma mudança muito grande na questão dos objetivos. As pessoas estão achando muito importante os resultados estéticos, né? A composição corporal, mas elas estão tendo uma atitude em relação... focada mais na prevenção e promoção de bons padrões de saúde, e que isso vai implicar em consequências estéticas, do que propriamente visando só a estética. Claro. Sabe? Perfil de pacientes, de pessoas, mudou muito, principalmente pós-pandemia. Não, doutora, eu quero já te agradecer, porque eu acho que assim, a gente pôde aprender muito, assim, mas são muitas dicas e detalhes que são importantes para a nossa vida, né? E claro, né, gente, recomendar a vocês que vão à Apex aprender
em loco. E mudar de vida, né, doutora? Ai, gente, a nutrição é uma área que tem tantas possibilidades, né? A gente pode ficar aqui um ano inteiro discutindo assuntos relacionados à nutrição, né? Obrigada. Não, eu quero primeiro, antes de você agradecer, eu quero que você deixe uma dica para o pessoal que está nos assistindo a respeito de nutrição. Tá, vamos lá. Entender que a nutrição é uma ciência que é baseada em processos. Isso é muito importante. Que não tem atalhos, não tem resultados milagrosos. Uma pessoa que não tem uma mudança de comportamento em relação ao comer, né? Por mais que ela tenha uma meta... eu vou casar daqui a 2 meses, eu quero perder X% de gordura. Ok, ela tem uma meta, que isso a estimule na questão da motivação, mas que ela também entenda que aquilo ali é algo que vai além do casamento, né? Então, Gerar uma constância. As pessoas, elas têm que entender que é necessário uma mudança, uma decisão, né? E fazer escolhas. E, inclusive, de conteúdos e de profissionais que essa pessoa consome, né? Porque a internet, hoje em dia, deu voz, desculpa, mas muitas pessoas idiotas. Colocou essas pessoas no palco para falar besteiras, bizarrices. E quanto mais polêmica essa pessoa causa na rede social, mais seguidores ela tem. Então, tenha atenção ao que você consome de informação, de conteúdo, se tem embasamento, se é um profissional que está capacitado para fornecer aquele tipo de informação, né? Isso é muito importante. Então, selecionar os conteúdos que essa pessoa consome. Mudar os hábitos. Entender, né? Mudar essa mentalidade e entender que é um processo, né? E realmente ser mais ativo em relação aos cuidados de saúde. Então, procurar sempre fazer um check-up, seja cardiológico, seja os exames de sangue, tá sempre, assim, fazendo os preventivos, a pessoa está atenta, né, aos sinais que o organismo vai dando. Aos sinais, né? Perda de motivação, insônia, aumento de ansiedade, ganho de peso, porque as pessoas, elas não ganham gordura 10, 15 quilos em um mês. Elas vêm ganhando e negligenciando esse processo de ganho. Então, que elas tenham uma consciência de que esse caminho vai ter vários malefícios. É verdade. E um pouquinho antes da gente fazer nossas considerações finais aqui, eu também vi que você faz parte da equipe lá do Queima Diária, né? Faz. Que é uma plataforma fitness e tem essa parte também de nutrição. Sim. Isso é muito legal, né? Sim, eu sou nutricionista da Queima Diária, que é a maior plataforma de treinos online da América Latina, né? Há 5 anos. E é uma plataforma que foi evidenciada, Eduardo, na pandemia, apesar dela já existir antes da pandemia, com essa questão de praticidade, né? Que você consegue ter uma rotina de treino para quem viaja, no celular, em qualquer lugar, na internet, no hotel. Então, para atender essa pessoa que não tem acesso a uma academia, não pode, não tem condição. Então, ela propõe que há uma maneira de você ter uma rotina de atividade física em qualquer lugar. Então, essa plataforma, ela já vinha muito bem consolidada antes da pandemia, foi evidenciada durante a pandemia, assim como os programas nutricionais dentro dela. Então, eu já tinha programas nutricionais dentro da Queima Diária e hoje a Queima Diária, ela ficou tão grande que criou-se o Mais Que Nutri, que é uma plataforma online dentro da plataforma da Queima Diária só com nutricionistas. Que legal. Então, tem os melhores especialistas em nutrição do Brasil, aulas, orientações, receitas. É um combo, né? Muito bacana, Mais Que Nutri. E eu trabalhei lá com o pessoal do Queima Diária, no Queima ao Vivo, durante a pandemia, né? Para incentivar o pessoal a fazer aqueles exercícios ao vivo. As lives, né? Isso, fizemos muitas lives lá. Então,
Ô, Amanda, eu quero te agradecer, já tô chamando de Amanda, né? A gente cria uma amizade aqui já. Doutora, é formalidade, Amanda. É isso aí. E aí, quero te agradecer muito. Foi muito enriquecedor o nosso bate-papo. Espero que em breve nós possamos trazer até os outros especialistas da Apex aqui para a gente bater um papo sobre diversos assuntos e enriquecer a galera que está nos assistindo. Com certeza. Eu acho que o conhecimento ele só tem sentido se ele for difundido. Né? É você ensinar enquanto você aprende, é uma troca. Vai recebendo. Né? Então, com certeza, nós tentamos e conseguimos transmitir conhecimento para as pessoas leigas ou especialistas da área com esse bate-papo aqui. E é isso que eu quero como profissional, como pessoa também, que eu tenho os meus valores. E com o maior prazer, vou trazer minha equipe inteira aqui para a gente conversar sobre a importância da integração de condutas dentro da área da saúde. Muito bom. Então é isso, pessoal. Olha, se inscreveu, né? Dê aquele joinha, ajude o nosso canal aqui para o mecanismo do YouTube, da rede social, compartilhar para todo mundo, tá? Nos vemos no próximo Doutor Pode, porque aqui o doutor também pode. Um abraço!